Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro evento online, nesse segundo momento aqui de lockdown que nós estamos passando e que nós estamos impossibilitados de nos encontrar presencialmente. A ideia é que durante esse período agora de lockdown, enquanto as reuniões não forem acontecendo, a gente alterne as nossas programações toda sexta-feira, entre um podcast, um bate-papo bem descontraído, divertido, onde a gente conversa livremente sobre temas da teologia e também as pregações. Hoje vai ser um podcast, na semana que vem uma pregação, na outra um podcast, na outra uma pregação e assim por diante, tá bom? Você é nosso convidado, nós desejamos que você seja muito abençoado e fique com o nosso podcast de hoje. Roda a vinheta. Boa noite, meninas! Eu sou a Melina, a Mel, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no nosso primeiro podcast da Central Jovem. E a nossa primeira apresentação aqui vai ser com um tema totalmente feminino, de mulheres para vocês, mulheres. Então, eu espero que vocês aproveitem muito. A gente trouxe esse tema de hoje para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, com convidadas super especiais. Então, eu espero que vocês acompanhem por aí. Oi, gente, eu sou a Noemi, mais conhecida como No, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, 27. Diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos criou à tua imagem e semelhança. Obrigada, papai, porque nós mulheres fomos formadas de modo maravilhoso, especial. Fomos formadas pelo Senhor. Temos um papel importante na vida da família e no meio do teu povo, Pai. Muito obrigada por isso. Nós queremos te pedir que hoje o Senhor nos ensine a viver segundo os teus princípios, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para começar, nada melhor do que apresentar as nossas convidadas de hoje. E vamos começar com a Marina Potenciano, que é engenheira mecatrônica, arquiteta, tem um escritório de arquitetura autoral. Sigam lá depois, o escritório dela é super bacana. E ela que também é líder no Ministério de Press, ela que já ajudou bastante a gente na Central Jovem, super ativa. Então, assim, a gente está muito honrada e muito feliz de estar com você aqui hoje, Marina. Muito obrigada. Prazer é todo meu. E espero poder acrescentar um pouquinho, mas tenho certeza que vou aprender muito mais. A gente tem uma outra convidada aqui com a gente, muito especial, a Raquel. Ela é líder aqui na igreja do Ministério Infantil, esposa do pastor Alfredo, mãe da Evelyn e do Natan, e tem especialização, mestrado em educação. A gente está muito feliz de receber você, Raquel. Bem-vinda, viu? Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres maravilhosas para falar de um assunto tão interessante, né? E por último, mas não menos importante, estamos também com a tia Sara. Tia Sara, que é formada em letras, tem mestrado em linguística, é tradutora, é escritora. Então, assim, pra gente é uma honra imensa, tia Sara, estar aqui com você nessa noite hoje. Estamos muito felizes. A honra é toda minha. Estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui. Obrigada. Legal, bem-vindas, meninas. E agora a gente vai começar com a nossa primeira pergunta. Mel, fala um pouquinho como surgiu essas perguntas. Então, meninas, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, Central Jovem IPA. Para você que não nos segue, já vai lá no Instagram agora e já segue nosso Instagram também. E a gente abriu uma caixinha de perguntas e vocês nos mandaram perguntas a respeito de várias temáticas, sobre mulher e o cristianismo, sobre fé, sobre várias coisas. Então, a gente trouxe essas perguntas aqui, foram muitas perguntas e eu já agradeço aqui vocês que mandaram lá. E a gente fez um resumão de tudo e eu tenho certeza que você vai ser respondida aqui hoje nessa noite. Joia. E aí, para começar, nós vamos fazer a primeira pergunta. Às vezes enfrentamos dias difíceis em que esperar um homem segundo o coração de Deus não é uma tarefa fácil. O que vocês aconselham fazer nesses dias? Que a solteirice bate a porta e deixa o coração angustiado. E aí, meninas? Alguém quer falar? Posso falar?
Tá bom, vou falar então. Eu vi essa pergunta e eu achei interessante, porque me lembrou de uma música do Guilherme Arantes, que ele diz assim: não será feliz se depender de ter alguém. E é exatamente isso. Eu creio que Deus sabe a nossa necessidade e Deus atende às nossas necessidades segundo Ele entende da gente, né? E muitas vezes nós transformamos o desejo de ter alguém, inclusive na pergunta eu achei interessante, esperar por um homem. Não passe a sua vida esperando por um homem. Um homem jamais vai preencher a sua história, a sua vida, né? Porque aí você começa a desejar alguém para ser completa. E aí o que acontece? Esse desejo se transforma num alvo, você começa a viver isso, esperar por isso. Você vai na reunião da mocidade já com o arco e flecha preparado para atirar em alguém e você vai achar alguém para atingir. E nem sempre é a vontade de Deus. E isso que você falou é bem interessante, né, Sara? Porque a busca de alguém para te completar, e nenhum ser humano pode completar o outro, né? Essa necessidade que a gente tem, só mesmo Cristo pode fazer isso por nós. Então eu gosto muito daquele versículo que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, que quando o nosso coração está centralizado na vontade de Deus, em Deus, nós nos sentimos completos e no tempo certo Deus supre todas as nossas necessidades. Exatamente. E aproveite, você está leve, vai viajar, vai conhecer gente, fica na vitrine, seja bonita, mas não fique procurando o homem. Deixe que eles venham atrás de você e o seu homem, se Deus tem para você, ele te acha. Preocupa não. É isso aí, meninas. E como bem disse a tia Sara, já é uma deixa para a nossa próxima pergunta. Se Deus quiser, né, tia Sara? Nem sempre Deus tem esse propósito para a gente. Então, a nossa próxima pergunta é: ouvimos pouco sobre a mulher cristã solteira. Qual o papel dela? Ela tem vez na igreja? Como é que é, gente? Eu acredito com certeza que todos temos um papel na igreja e o mandamento de Deus é pregar o evangelho. Então, essa é a nossa primeira missão aqui. Você não precisa ter alguém para fazer isso não altera o seu papel. Então, assim, acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Independente se é solteira, casada, essa é a nossa missão. Nós estávamos conversando sobre isso agora mais cedo, né? Que a mulher, independente de estar solteira, casada, cumpriu o seu papel como cristã, né? Legal, gente, muito legal. E agora a gente vai ouvir o testemunho da tia Sara, um pouquinho da história dela, como que foi a caminhada de fé dela. Então, tia Sara, conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse processo para você, como é que foi que você conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, as mudanças marcantes que teve na sua vida, e como que foi para você hoje ser referência para tantas mulheres, para mim, pelo menos, e ser bênção na vida de tantas mulheres, papel de transformar tantas vidas. Como que é isso? Como que foi essa história na sua vida? Bom, a minha história é engraçada, por um lado, porque eu sou filha de pastor, irmã de pastor, prima de pastor, sobrinha de pastor e esposa de pastor. E muitos deles se chamam Samuel, ainda tem essa, né? Mas eu cresci na igreja e era aquela pessoa que era tão fraca que Deus não deixou sair da igreja. Tinha que ficar lá, porque senão não voltava, se fosse para o mundo, né? Mas eu estava morta nos meus delitos e pecados até os 13 anos de idade. E numa reunião da mocidade, eu percebi que todos os testemunhos que eu tinha para contar não eram meus, eram dos meus pais ou era de alguém mais. Eu cheguei em casa e falei para Jesus: tem alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho a minha própria experiência contigo, e eu quero isso. E não aconteceu nenhum raio, nenhum terremoto, mas a minha vida mudou a partir dali. E um detalhe importante que eu gosto de contar é que eu sofri abuso sexual quando eu era criança. E até quando eu cheguei aos 13 anos, eu comecei a colocar tudo em xeque, inclusive o amor de Deus por mim. E aceitar Jesus nessa fase foi crucial para mim, porque eu entendi ao longo da minha vida, não foi uma coisa, foi um processo bastante longo, ainda estou nele, né, de recuperar de uma coisa como essa, mas como Deus funciona, e esse é o meu chamado hoje. Qualquer conversa que eu tenha, eu sempre falo isso: Deus funciona, deixe Deus fazer, deixe Deus andar com você. E eu só fui me recuperar dessa coisa do abuso depois de quase 30 e tantos anos. Passei por depressão, por fantasia, por masturbação, por tanta coisa esquisita, e Deus foi cuidando de mim.
né? O meu marido, Samuel, eu conheci quando eu tinha 13 anos, começamos a namorar quando eu tinha 17, casei com 19, e Deus realmente abriu uma exceção para ele entrar na minha história, porque os homens não valiam nada para mim. E Deus soube escolher o meu homem, por isso que eu falei, aguarde no Senhor. Porque eu orei com 13 anos, eu falei, se o Senhor não tem ninguém para mim, não me faça errar. Eu não posso errar nessa área da minha vida. Eu sou tão sofrida nisso, e Deus me honrou de todas as formas, me deu o homem certo, me abençoou. E isso tem sido a marca do meu ministério com outras mulheres, porque eu sempre falo desses assuntos. Porque eu creio que esse currículo que Deus me deu, tão pesado muitas vezes, ele se transformou num ministério e deixou de ser um buraco negro na minha história, me puxar para baixo, passou a ser alguma coisa que abençoou outras vidas e me recuperou também. Tá? Bênção demais. Como é bom, tia Sara, ouvir a senhora que, assim, Deus transformou mesmo a sua história, né? Continua transformando. Amém, sempre. Então, a gente quer que você que esteja assistindo também esteja transformada. E para isso a gente trouxe uma pergunta também a respeito dessa questão de abuso, que é a seguinte: devido ao abuso sexual vivido quando era criança, hoje vive uma vida que não agrada a Deus. Sempre em meus relacionamentos sou puxada para os mesmos pecados sexuais. É muito difícil ficar sozinha e muito difícil de resistir meus impulsos sexuais desde muito nova. Eu continuo frequentando a igreja, sou cristã, mas esses pecados já fazem parte do meu dia a dia. Como eu faço para conseguir sair dessa situação de pecados que já foram naturalizados na minha vida? Para eu responder, eu respondo. Eu gosto muito de um salmo, o Salmo 19, ele me pegou de calça curta há pouco tempo, porque eu gosto de ler a Bíblia em várias traduções. E o Salmo 19, ele fala uma coisa interessante, ele fala dos nossos pecados ocultos, que nós devemos pedir perdão por eles, mas o próximo versículo, acho que é o 12 ou 13, acho que é o 13, se não me engano, ele diz o seguinte: livra-me da soberba, para que ela não me domine e eu não caia em grande transgressão. Aí eu fui ver a tradução, tanto em inglês como em outras traduções brasileiras, diz assim: livra-me dos meus pecados intencionais. Em inglês, wishful sins. E isso me pegou. Porque muitas vezes são pecados que nós temos e adquirimos por uma razão ou por outra, e que nós justificamos esses pecados. E eles acabam sendo intencionais. A gente confessa já pensando em pecar de novo. Viram de estimação. Viram de estimação. E são coisas que a gente gosta. E a Bíblia diz que a gente deve pedir para que Deus nos livre deles. Por quê? Porque a gente vai cair em transgressão maior. Então você, como eu, está tendo que lidar com os estilhaços de um abuso. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, não faça isso sozinha. Vá para o Senhor. Vá para o Senhor sinceramente, diga para Ele: eu não dou conta de me livrar disso. E a segunda coisa que você tem que fazer, você tem que acolher essa menina que está em você. Você é a única que pode dar colo para ela. Porque provavelmente você nunca contou isso para ninguém de verdade, como eu nunca contei. Ninguém na minha família sabe. Eu sempre me arrisco a falar disso aqui em público, esperando que Deus esconda. Mas eu não estou preocupada com isso. Eu sei que Deus pode resolver. Ele pode levar você para lugares e situações. E rapidamente posso dizer que o Espírito Santo, uma vez, numa devocional minha, ele foi comigo para o meu abuso. Literalmente. E chegou no momento em que é como se eu estivesse daqui naquela parede ali. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu não queria voltar para lá. E literalmente aconteceu isso comigo. O Espírito Santo falou para mim assim: você não precisa ir, eu vou. E ele foi. E eu sofri a dor filtrada por ele. Não me pergunte como foi, mas foi. E voltou e disse: você não precisa mais voltar aqui. Então, experimente o Senhor. Vá para a sua vida devocional do jeito que você está. Suja, se sentindo ruim, se sentindo mal, pecadora. Mas vá para Jesus, não fique sozinha. E Deus vai cuidar de você. Ele sabe o que fazer. Amém. É bom a gente saber que Deus cuida da gente, né? Cuida. As meninas querem comentar alguma coisa? Não? Eu acho que quando eu ouço essa fala, né, desse abuso sexual, quem já sofreu abuso sexual sabe que isso entra em lugares conscientes e inconscientes.
Então, muitas vezes, essas ações que essa pessoa começa a ter são reações inconscientes e que, quando ela se percebe nesse ciclo, ela se sente suja. E é interessante como a Bíblia fala que o pecado escraviza, né? Então, assim, aquilo que Paulo já fala em Romanos, né, o que eu quero eu não faço, o que eu quero eu não faço, e o que eu faço eu não quero. Então, nós temos que lutar contra isso intencionalmente. Porque, assim, o que acontece é que é uma dor que gera comportamentos que você, ao mesmo tempo que rejeita, você procura por ele. E é uma ação consciente e inconsciente. E é nesse momento que nós precisamos parar. Eu acho que é importante pedir ajuda, talvez de psicólogo. Às vezes você está falando, eu não consigo sozinha. A gente precisa de terapia muitas vezes. Tem duas coisas que eu acho que andam muito juntas. A terapia, né, e a psicologia e a teologia. Porque na teologia, quando eu falo assim, entender o que Deus diz de você. Porque essa ação que você viveu não pode definir você para o resto da sua vida. Porque o que define a nossa identidade não são os pecados que nós cometemos, nem o sofrimento que nós temos, mas o que nos define é Cristo. Então, nós precisamos encontrar essa identidade restaurada em Cristo, e é um processo de tratamento intencional. Então, é aquele de procurar quais são os gatilhos. Por que eu estou novamente tentando usar a sexualidade para poder resolver um problema? Então, a gente tem que fazer perguntas para nós mesmos, tentando buscar essas soluções. Algumas delas vão vir através da palavra de Deus, e outras elas virão mesmo pela própria análise do seu comportamento. Então, o que me faz continuar nesse ciclo vicioso, e que, na verdade, gera, no início começa numa violência e depois numa escravidão de um pecado, né? Então, nós precisamos muito encontrar Cristo nisso, nessa centralidade das nossas dores, nós somos quebrados mesmo, né? E o único que pode nos fazer é Cristo. Amém. Joia. Gente, continuando aqui, a gente quer agora convidar a Marina a contar pra gente um pouquinho mais de como foi que você conheceu Jesus. Conta pra gente, Marina, as mudanças mais marcantes da sua vida. Na época, não só na época que você conheceu Jesus, mas, por exemplo, no seu ambiente universitário, né, você mudou de faculdade. Conta pra gente os seus desafios e como você vê que Jesus estava com você em tudo isso, né? Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci num lar cristão, um lar estruturado, e eu sempre olhei para a minha vida como uma vida boa, uma vida tranquila. Eu nasci na igreja, como a Sara, pai, tio, primo, até cunhada, agora tudo pastor, cachorro, papagaio. Então, assim, sou grata a Deus por ter nascido nesse meio. Eu tive algumas experiências pontuais que eu me lembro, sim, de encontros com Deus, mas eu acredito que minha conversão sempre foi um processo na minha vida. Então, eu sei que tem gente que fica, né, na expectativa, às vezes até na cobrança de ter uma data, deu aquela coisa, mas no meu caso, eu tenho certeza que para muita gente é isso, é um processo, né, que você vai entendendo quem é Deus desde pequenininho, ou até mais velho também. Então, comigo foi assim. E eu sou muito grata a Deus por ter me separado desde de nova, né? Porque às vezes quando a gente demora para encontrar Deus, às vezes você encontra, né? Tem encontros, tem às vezes alguns arrependimentos muito maiores por não ter conhecido a Cristo desde o começo. Então, nesse sentido, eu sou muito grata. E eu era uma mulher assim que, na verdade, acho que uma moça, uma adolescente que queria estudar e até ficar assim, eu quero meu pós-doutorado, eu quero estudar, nunca busquei casar cedo, não tinha esse sonho do casamento, mas Deus sabe. Me apaixonei, né? Muito diferente. Então, a pessoa que queria casar depois dos 30, casou com 23, casou nova. Eu terminei minha faculdade, assim que eu terminei eu casei, fiz uma faculdade de engenharia, que foi assim uma faculdade para mim bem tranquila, apesar de não estar num meio cristão, mas foi assim muito diferente do que a minha segunda experiência de faculdade, que foi agora em arquitetura. Há 5 anos atrás eu entrei no curso de arquitetura e vi outro mundo, outras pessoas com
culturas, cabeças diferentes, pensamentos, experiências, coisas assim muito mais pesadas do que eu vi na minha primeira faculdade. Isso me impactou muito, me abriu os olhos assim para esse lado mais fora da igreja, assim, do que está acontecendo no mundo. Então, assim, eu vejo isso também como um lado de experiência assim, interessante, sabe? De ver muita coisa do que eu não encontrava no meu meio. E aí, hoje, eu até consigo, às vezes, entender um pouco melhor quem está vindo desse mundo. Assim, acho que foi uma experiência boa nesse sentido, para eu conseguir, às vezes, ajudar alguém que esteja perto de mim, às vezes, de fora da igreja. E eu, no meio da faculdade, eu engravidei, e acho que também é um ponto forte da minha história, que em vez de ser aquela história, né, que estava vindo leve, tranquila, sem muitos problemas, eu engravidei, tive meu filho. Até então não sabia de nada, mas ele tinha um defeito congênito no coração muito grave, precisou de cirurgia e não aguentou. Então, foram aí 10 meses de Levi, desde a concepção até a morte dele, que transformou a minha vida. Então, veio aquele banho, aquela coisa que sacudiu toda a minha estrutura, e foi uma chance de eu ver e assim, provar a minha fé, né? Porque antes, até então, aquela calmaria veio e acabou. Mas eu vejo, olho para trás, e lógico que a gente não entende todos os propósitos de Deus na vida. Eu vejo mulheres que às vezes perdeu um filho ainda na barriga, 2, 3 meses, mas que enfrentam isso hoje, assim, abalam psicologicamente, problemas. Não é algo que, assim, vou falar assim, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, mas Deus cuidou de mim mesmo. Assim. Amém. Foi uma experiência que acredito que não tem igual. Então, foi minha chance de poder ver que Deus pode, sim, consolar o nosso coração assim, nos momentos mais difíceis. Sim, e não tem uma receita pronta, né? A gente se lançar mesmo aos pés do Senhor e deixar que Ele trabalhe cure as nossas feridas, né? Sim. E, assim, Marina, eu lembro da sua trajetória, eu sempre falei, gente, como a Marina é forte, né? Como Deus fortalece a vida da Marina e como ela é, assim, uma mulher cristã. E por isso mesmo que eu quero te perguntar, o que é ser uma mulher cristã nos dias de hoje? Você que falou que vivenciou tantas experiências diferentes, o que é ser essa mulher cristã nos dias de hoje? Porque há muito pouco tempo a mulher não tinha voz, né? Então é recente essa questão. E às vezes a interpretação que as pessoas faziam, ou até fazem hoje, sobre o cristianismo, podem ter estimulado essa prática inconscientemente, ou até mesmo estimulado a prática do machismo. O que você acha sobre isso, sendo essa mulher cristã hoje tão atualizada no meio de tantas coisas? Uma palavra, acho que é desafio, né? A gente veio de uma história de que nós não tínhamos voz, né? Como mulheres, não tínhamos direito de opinar na vida política ou em quem nos direcionaria. E tantos outros, né, desafios que a mulher teve. Eu acredito que a mulher sempre deve procurar pelo papel dela como cristã. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente sempre deve considerar o que Deus tem para a nossa vida. Então, antes de um movimento, né, feminista, ou entre outros tantos movimentos que a gente vê por aí, eu acredito que nós devemos, sim, buscar o que Deus tem para nós e o que nós devemos transparecer como testemunho, né, como mulheres de Deus. E a nossa postura sempre deve ser firme, apesar das coisas diferentes que a gente tem no mundo e o que o mundo espera que a gente aceite, né, essas coisas. Então, essas diferenças de pensamento e tudo, nós sempre devemos ter respeito, mas nunca deixar que essas diferenças nos mudem e a gente passe a aceitá-las, mas apenas respeitá-las, mas mostrando o que Deus tem, né, de melhor, que é a vontade dele. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim,
às vezes estou na dúvida, estou com aquela inquietação assim, aí eu falo, mas espera, o que Deus faria no meu lugar? O que Jesus faria aqui agora? Será que ia ser a mesma coisa que eu? Então, eu acho que essa busca por, né, ser a mulher cristã é realmente o papel principal. Ou então, às vezes, a gente pensa assim, né? A cultura diz isso para mim. Os meus amigos dizem isso. Eu acho que é aquilo, mas o que a palavra de Deus diz, né? E é isso que é interessante, que a Noemi falou, que quando a Marina falava, e eu pensando nesse ambiente acadêmico, né, nós sabemos que muitos jovens estão aí na faculdade nesse momento, e o ambiente acadêmico ele é hostil à nossa fé. Porque ele desafia tudo aquilo que quem cresceu na igreja ou quem se converteu há pouco tempo, ele vai ser desafiado diariamente. Diariamente a sua fé está em xeque, né? Como um jogo de xadrez, diariamente. Por quê? Porque ali tanto os seus professores quanto os seus colegas ali desse meio acadêmico, cada um deles está vivendo essas realidades que são realidades distantes da palavra de Deus. Então, a gente vai ter questões quanto à sexualidade, a gente vai ter questões ali políticas, grupos muito fortes e definidos, principalmente eu conheço a universidade de onde ela vem, então assim, essa questão política, essa questão socialista, várias coisas, e o tempo todo perguntando assim, indiretamente, e você, o que você vai fazer? Você vai ficar aí parado, neutro? E aí um pensamento crítico que questiona, e aí você fala, mas eu devo reagir como cristão? Eu devo ficar calado? Se eu estou calado, eu sou omisso, mas se eu reagir aqui nessa situação, vão me condenar como cristão. Então, é muito importante, nesse momento, nós olharmos e falar assim, olha, a mulher cristã, ela tem que se posicionar, ela não tem que ser omissa, mas tem que entender também, Eclesiastes 3:1, que há tempo para todo propósito. A gente tem que saber a hora de calar e a hora de falar, e no momento certo se posicionar. E a gente não pode falar, não vou falar nada aqui, ninguém nem vai saber que eu sou crente na faculdade inteira, vou passar os 4, 5 anos sem ninguém saber. Não é isso. É assim, que hora que é a hora que eu tenho que falar? Que é a hora que eu tenho que me posicionar como cristã. Muitas vezes a gente tem que escolher as batalhas no mundo acadêmico, ali onde a gente está, e a gente vai escolher aquelas batalhas e a gente vai falar na hora certa através do Espírito Santo, e não para criar brigas ou confusões ou discussões do tipo assim, que não vão levar a lugar nenhum. Muitas vezes a gente até perde a pessoa, né? Então é aquela... E o saber calar, né, até onde o saber calar te dá o direito de falar e a oportunidade de pregar a sua fé, porque a pessoa fica curiosa. Ué, mas você é cristã, você está agindo assim? O que a sua fé diz? Eu tive essa oportunidade no mestrado mesmo, recentemente, um colega que não crê em Deus, que acredita num monte de coisa diferente do que eu acredito, mas porque eu respeitei ele, respeitei a comunidade onde que a gente estava, ele parou para ouvir sobre a minha fé. Então, essa oportunidade, e ela vem, mas ela também exige uma coisa, e essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter como cristão. Então, se você está assistindo isso aqui, e você é jovem, está aí na faculdade, mulher no século XXI, procurando a sua profissão, correndo atrás aí, uma das coisas é esteja arraigado na palavra de Deus, como a palavra fala, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Porque nós estamos vivendo hoje doutrinas, não é só questões de a religião X ou Y, mas do que as pessoas, dos movimentos políticos, dos movimentos sociais. Então, se você está arraigado na palavra, esses movimentos não te levam, porque você se mantém firme naquilo que é do Senhor. Eu queria só citar um versículo que eu gosto demais, porque a gente tem falado sempre que é muito difícil ser cristão no século XXI, né? Mas diz assim, Filipenses 2, 14, 16, fazeis tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo num mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Muitas vezes a gente quer ser diferente, mas a gente não tem relacionamento com Deus, é aquilo que a Raquel estava falando. Se você não tem a sua vida com Deus, a sua devocional com Deus, você nunca vai ter sabedoria para lidar com essa... Porque a geração corrupta e perversa está aí desde o começo, desde a queda do homem. Está piorando, está melhorando? Eu acho que a igreja tem se reprimido, tem se afastado, e por isso está piorando, porque nós não temos tido voz. Nós não temos nos manifestado com o amor de Cristo, porque as pessoas estão querendo ouvir mais do que só essa coisa que está aí, generalizada. E nós temos algo precioso que elas não têm. E muitas vezes a gente se reprime, fica com medo, ou quer ser tolerante, né? E acaba não tendo a oportunidade e perde o direito de ser ouvido.
e não passa aquilo que a gente tem mais importante. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós temos a chave dos mistérios de Deus. Isso é fantástico e a gente precisa começar a fazer uso disso como Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, às vezes, eu acho que a gente peca muito em... Aquela velha história, né? Ser fariseu e não agir no amor de Cristo. Que é quando, igual a Raquel falou, né? Saber falar no momento certo com o amor de Cristo. Gente, para continuar aqui agora, eu vou convidar a Raquel para falar um pouquinho para a gente do seu testemunho, Raquel. Como foi que você conheceu Jesus? A gente sabe que você tem um chamado missionário, né? E você estudou fora, passou por várias coisas na sua vida. Como líder ministerial, assim, o que você diria como uma pessoa que faz formação de novos líderes, né? Muita coisa que eu sei sobre liderança, sobre igreja, sobre o trabalho mesmo para Deus mesmo, servir a Deus, eu aprendi com você. Então eu queria muito que você contasse para a gente, fazer esse link da sua conversão e o que você diria para a gente do seu testemunho. Falei para a Noemi que meu testemunho é uma live inteira, né? Que eu vou ter dificuldade de fazer cortes nesse testemunho. Mas, assim, eu nasci em uma família que não era cristã. Meu testemunho, é tão interessante como, eu acho lindo como Deus faz as histórias serem diferentes, né? E todas elas convergem para essa grande história que é Deus trabalhando nas nossas vidas, né? Então, meus pais, minha mãe vem de uma família católica, meu pai vem de uma família com raízes na Assembleia, mas meu pai não era cristão. Então, assim, desde muito cedo a gente não ia à igreja. E com 4 anos de idade, eu fui convidada a ir para a igreja nessas campanhas de criança para levar visitante, né? E eu morava no quarteirão da igreja, assim, não precisava atravessar a rua, e minha mãe deixava eu ir, porque eles achavam que a igreja era um bom ambiente mesmo para os filhos crescerem, né? E eu ia sozinha, e sempre fui sozinha. Na infância, né, eles não iam na igreja, meu lar não era um lar estruturado. E quando eu sofri um monte de coisa, que eu acho que vou ter que fazer um corte, depois fica para a próxima, os detalhes, né? Mas uma infância turbulenta, com muitas dificuldades, muitos problemas, mas é engraçado como Deus já, desde cedo, há 4 anos, Ele já falou, o caminho é para cá, eu não vou deixar essas coisas te definirem, né? E eu me apaixonei por ir à igreja, né? Porque ali eu encontrava amizades, eu tinha a tia da igreja que eu gostava de ir lá durante a semana para ver ela cortando os papéis, porque eu queria, quando eu crescer, ser igual a ela, acho que deu certo. Olha as artes, ó. Mas aí, o meu momento, assim, que foi aquele momento chave da minha vida, foi quando eu tinha 12 anos. Mesmo com 12 anos, eu fui no acampamento dos jovens. Eu não sei como é que eram as coisas antigamente, mas... foi até no El Rancho Velho, e eu me lembro que nesse período de 4 a 12 anos, eu fui na igreja várias vezes, e eu aceitava Jesus várias vezes nessa caminhada. Garantir, né? Para garantir. Mas eu me lembro que nesse dia, aos 12 anos, eu fiz essa oração. Falei, Deus, eu queria... aí o pastor estava fazendo o apelo e tal, e eu falei, Deus, eu queria me lembrar que o Senhor entrou na minha vida e que eu sou salva no Senhor. E que eu nunca mais vou precisar fazer essa oração, porque isso não vai acabar. Não me deixe esquecer desse dia. Eu ajoelhei naquele dia, era um galpãozão de palha que tinha lá no El Rancho Velho, e eu me ajoelhei, orei, entreguei minha vida ao Senhor ali, e Deus fez uma mudança radical na minha vida aos 12 anos. Aos 12 anos eu recebi esse chamado de Deus, que é algo difícil de explicar, assim, mas que Deus me colocou um desejo tão grande de servir. Não tinha nada na minha vida que eu queria fazer, não sei isso. Meu pai vivia dizendo que não dava dinheiro e que não era para eu trabalhar na igreja. Ele tinha razão. Mas o que acontece é que aí, depois desses 12 anos, foi uma caminhada de altos e baixos, eu me afastei, voltei, e aí... no meio desse caminho, Deus, mais lá na frente, Ele volta a me encontrar e fala assim, olha, não tem jeito, você é como a boa presbiteriana predestinada. Não tem jeito, você é minha. E Ele me resgata. Então, nesse momento da minha história, eu não tinha ainda respondido esse chamado. Eu estava nos Estados Unidos, eu fui atropelada, e aí entrei na ambulância. A primeira música que veio na minha mente é aquela, Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Eu entendi que se eu morresse ali,
eu estava longe de Deus. E que ele, naquele momento, ele não deixou que eu morresse, mas ele mostrou que eu precisava voltar, né? E aí, foi a virada da minha vida, e ele restaurou. Primeiro, minha comunhão com ele, minha comunhão, minha vida com ele. Eu voltei para a igreja, voltei para esse princípio. Depois ele restaurou, ele foi fazendo restaurações num processo, né? Depois ele restaurou o meu desejo de ter uma família completa, né? Então eu encontrei o meu esposo e me casei. E aí a gente servia na igreja como pessoas normais cristãs servem, a gente liderava jovens, trabalhava, e eu tinha muito desejo mesmo de ter um filho, e aí Deus restaurou essa questão da família, de eu ter mais um filho, mas ainda não havia restaurado o chamado. E aí, um belo dia, ele coloca na minha frente um convite do pastor para eu trabalhar na igreja, e a oportunidade de estudar também. E aí ele vira essa chave, restaura mais isso. E aí ficou esse momento assim que eu falei, nossa, Deus, nesse processo. E eu estava nos Estados Unidos nessa época. E aí, de repente, Deus restaura uma coisa que foi muito precioso para mim. Ele manda de volta para a cidade natal. Depois que eu me formei, eu podia ir para qualquer lugar do mundo, né? Que eu queria ser missionária, eu me formei em educação cristã, e eu pensando em vários países. O Brasil é tão grande, e Deus faz uma coisa sobrenatural, que eu conheci um pastor, que é o pastor Samuel, que nem eu conhecia, que era logo da igreja, da cidade que eu nasci, e ele me traz de volta para uma cidade onde que eu saí desviada, e ele me traz de volta missionária. E ele me traz de volta para uma igreja onde que as amigas que eu tinha visto tanta coisa da minha vida, e eles viram Deus restaurar. Então, Deus é um Deus que ele restaura, ele restitui, né? Então, e eu ainda estou em processo, ele vive fazendo coisa nova aí. Não são coincidências, são cristocidências, né? Raquel, e a Raquel, gente, ela fala uma frase que para mim é muito preciosa, eu queria compartilhar com vocês. Ela sempre diz para mim assim, que Deus não nos dá nada em vão. Sejam experiências, sejam coisas que você viveu, currículo, tudo. Deus não te dá nada em vão. Ele vai, de alguma forma, trabalhar os propósitos dele na sua vida. Ele não desperdiça o que ele nos dá, Ele né? não desperdiça o que ele nos dá. E, Raquel, você falou do chamado, né? Assim, chamado presbiteriano. Predestinado. Sara, ajuda aí, hein? E aí a nossa pergunta é: por que as mulheres não podem ser pastoras e presbíteras? Pode fazer pedir os universitários? Pode. Vamos ligar para os pastores. Vamos Peraí, liga pro aí, presbitério, pastor Samuel. encaminha para o presbitério. Essa menina aqui, ela estava com muitas dúvidas. Ela fala assim: por que os homens que mandam, as mulheres só vivem para trabalhar? Essa não é uma interpretação equivocada da Bíblia que desconsidera o contexto temporal e cultural? Se sim, o que impede a igreja de mudar? Os homens que controlam e não têm interesse nessa mudança? Essa posição da igreja não replica e reforça a posição de exclusão e violência que a sociedade impõe às mulheres ao invés de combatê-la? Então, vamos um de cada vez, né? A primeira coisa que, para responder essa pergunta, nós precisamos ter por base se nós acreditamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Esse é o primeiro ponto de vista. Porque, ao responder essa pergunta, eu vou me basear no que a Bíblia diz, e não no que a sociedade, as pessoas... Então, assim, e eu também vou fazer isso a partir do ponto que eu sou presbiteriana, né? Estamos dentro de uma discussão presbiteriana, porque nós sabemos que há outras igrejas onde tem pastoras, né? Então, vamos falar do ponto de vista, por que aqui na igreja presbiteriana nós não temos pastoras e presbíteros? Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê várias mulheres que lideraram, que foram citadas como mulheres que influenciaram o seu tempo e foram importantes. Nós temos aí Débora, que foi juíza, como os outros juízes, então ela é uma figura importante feminina. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem uma lista de mulheres. Quando a gente vai fazer a exegese, a ordem que vem os nomes é uma ordem de importância. Então, toda vez que você lê na Bíblia, é Priscila e Áquila
Áquila. Priscila era muito importante. Quando Paulo cita o trabalho que era feito com Priscila e Áquila, ele está dizendo que eles lideravam a igreja na casa deles e lideravam juntos. Então, eles estavam ali trabalhando juntos. Lídia foi muito importante também. Quando a gente vai lá no último capítulo de Romanos, você vai ver Paulo citando o nome de várias mulheres e dizendo que trabalharam arduamente no trabalho do Senhor. Então, são mulheres importantes na história cristã. Então, em momento nenhum, nós estamos dizendo que a mulher não é importante no cristianismo e que ela não é importante na história cristã e que ela não influencia o seu tempo e que ela não tem poder de ação e de liderança. Nós estamos dizendo o seguinte, que segundo a palavra de Deus, e quando a gente vai lá em como selecionar os presbíteros, né? É muito claro lá em Timóteo, em Tito, que isso é um papel do homem. Então, quando a gente olha em outros textos, a gente não tem um lugar para interpretação diferente dessa. Então, é por isso que eu falei, nós temos que olhar. Você acredita que a Bíblia ela não precisa ser atualizada? Porque eu acredito que ela não tem atualização, ela é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vai entender que esses cargos de pastorado e presbiterato, eles foram dados aos homens. Agora, uma questão que eu quero fazer de volta a todos nós mulheres, que temos dons e que somos chamados para liderar, eu sou chamada para liderar desde pequena. Onde eu vou, eu estou lá na frente liderando, e gosto de mandar, né? Gosto mesmo, tem dia que eu tenho até que me controlar. E aí você vai perguntar assim, mas então Deus errou quando Deus me fez mulher, me fez líder, quando Ele me deu o dom de ensino, quando Ele me deu a capacidade de pregar, ensinar e liderar, Deus errou? Não, quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus me fez, lá como o Salmo 139 diz, de forma admirável e especial, e ele já sabia os meus dias, e como Efésios 2:10 diz, que Ele já tinha obras para mim de antemão, que foram preparadas para que eu fizesse, e isso não depende de um título. Porque se eu precisar de um título de pastor para ser pastor, nenhum pastor nunca foi pastor. Porque Jesus, o maior exemplo de líder que nós temos, ele foi servo. Ele se despiu de toda a sua realeza para servir. Então, quando a gente tem que primeiro entender assim, que essa questão é assim, biblicamente, para ter esses títulos, para estar nesses cargos de liderança, é destinado aos homens, certo? Mas para servir, para trabalhar e para liderar, nós todos temos que fazer aquilo que temos os dons que fomos chamados e que foram distribuídos igualmente para todos nós, como a gente vai falar lá dos dons que Deus distribui à igreja, seja em Efésios, o próprio Romanos fala sobre isso também. Nós somos um corpo com diferentes dons, e esses dons foram distribuídos a homens e mulheres, e eles devem usar esses dons. Então, assim, como mulher que Deus chamou para liderar, para ensinar, eu exerço isso entendendo o meu papel e a minha identidade em Cristo. Então, acho que é muito importante a gente entender isso, porque às vezes fica assim, mas não pode ter pastor, não pode ter presbítero. Gente, pode ter servos. E se o líder não servir, ele nunca foi um líder, porque o melhor líder serviu. Então, esse é um ponto de partida, né? Fantástico. Joia. Vou fazer mais uma pergunta aqui agora e vou abrir para todas vocês, quem de vocês quiserem responder, tá? Namoro um menino da igreja já há muitos anos. Temos certeza do nosso relacionamento, crescemos muito juntos e sabemos que um dia iremos nos casar. Ainda não possuímos independência financeira, por isso casar não é uma opção. Ao passar do tempo, adquirimos muita intimidade. Nunca transamos, mas já nos tocamos e fizemos outras coisas que desagradam a Deus. Não quero terminar com ele, mas ele tem dificuldade de segurar. Mas, ao mesmo tempo, isso está me fazendo muito mal conviver com esse pecado. O que eu devo fazer? Como vencer esse tipo de pecado depois que começa já com tanta intimidade? Isso realmente é uma coisa que a gente passa, né? Então, vamos lá. Sara, pode começar. Vamos pedir ajuda aos universitários. Gostou dessa, né, Gente, Sara? eu vou voltar para os pecados intencionais, lá do Salmo 19. Eu acho que foi a Raquel que falou isso, sobre os gatilhos. Uma das coisas que, no caso dos pecados que foram herdados pelo meu abuso, muitas vezes eu tive que fazer cercas e cercas altas. Por exemplo, fantasia, para mim, é uma droga. Se eu pudesse fantasiar, viver no mundo paralelo como eu vivia antes,
Seria maravilhoso para mim. Eu amo fantasia. Eu vivi anos, décadas na fantasia. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que me pôr em perigo diante de Deus. Fiz um voto, literalmente, porque eu não conseguia largar. Falei, se eu fantasiar de novo, o Senhor pode... E eu conversei com Deus. Eu acho que a gente tem que tomar uma atitude diante de um pecado desejado. Sabe? E também eu acho que a gente tem que analisar essa questão do relacionamento, porque o respeito, independente de quão longe a gente tenha ido, o respeito precisa existir. E respeito é o quê? Eu vou até onde eu posso ir com você. Não é você que vai determinar. Eu estou dizendo que eu te amo, eu vou até aí. Eu acho que se o seu namorado, ou o namorado de qualquer pessoa, ou o marido, ele não pode me respeitar, o desejo dele, o cio dele é maior do que o respeito que ele deve a mim e a Deus, se ele é crente, eu tenho que repensar esse relacionamento. Porque, e tem que repensar na questão minha também. Se eu estou deliberadamente pecando contra Deus, eu estou me expondo a um relacionamento futuro que pode não ser abençoado. Porque eu gosto muito, até citei aqui antes da reunião, o Andy Stanley, ele falou uma coisa interessante, ele fala assim, não quebre os princípios de Deus buscando bênção de Deus. A gente peca, faz as coisas erradas, quer dizer então que você não pode casar, você não pode por causa das finanças, mas você pode pecar? Como é que você consegue limitar em outras coisas e não nessa? Então você precisa repensar o seu relacionamento, e o que eu posso recomendar de prático, né? Comece a se livrar dos gatilhos. Porque o relacionamento de vocês chegou nesse ponto porque vocês estão no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, sozinhos. Começa a beber água, começa a sair, não fica em carro sozinho, não fica em lugar sozinho. Literalmente, no começo vai ser difícil. Mas vocês vão restaurar no relacionamento de vocês uma coisa tão fantástica que vocês nunca mais vão esquecer. E peça para Deus, e orem juntos. Porque isso ajuda também. Sabe, levar Deus para as coisas que a gente faz de errado é complicadíssimo. Teve um pastor que falou isso para um adolescente. Ele falou que tinha problema com masturbação. Ele falou assim, é mesmo? Você ama Jesus? Amo. E por que você não larga? Porque é difícil, pastor. Eu falei, então eu tenho uma recomendação para fazer para você. A próxima vez que você for masturbar, onde é que você masturba? No banheiro. Então você vai lá para Jesus assim, Jesus, vamos lá no banheiro masturbar? Eu falei, pastor, o senhor está doido? Ele falou, doido está você. Você acha que Jesus está onde quando você está masturbando? A gente tem que parar de achar que Deus não participa do nosso momento de pecado. Ele está sendo agredido. E nós estamos, como é a palavra? Nós estamos sabotando um relacionamento, um leito santo, puro lá na frente. Quantas pessoas que eu converso que levam para o casamento essa mancha e começam a se acusar porque não resolveram. Então, pare, puxa o freio de mão, tenha coragem de fazer isso. Se ele quer fazer com você, louvado seja Deus. Se ele não quer, ore para o Senhor mostrar se realmente é essa pessoa que Deus quer para você, porque Deus deixou bem claro para Caim e para nós que o nosso desejo é contra nós. Mas quem vai dominar não é Deus, não adianta orar, não. Paixão na mocidade a gente não ora, a gente corre. E aí, quando você está falando, eu estou lembrando bem de quem correu na Bíblia, né? De José. Exato. Que não era nem paixão, mas não. Era um pecado que Exato. Rondava, a oportunidade de um pecado, de cair no ato. E ela devia ser bonita, senão ele não ia o correr, marido não tinha proibido, não. até a roupa Se ela lá fosse e foi feia, embora. o marido não tinha dito que ela não era para ele, não. E aí José sai correndo, porque o que acontece? O grande erro é achar que, não, eu vou conseguir. Não, hoje a gente não vai fazer nada de errado. Não tem nada a gente ficar sozinha aqui em casa, tá tudo certo. Uma das coisas que, até acho que foi o Andy Stanley também, que uma palestra que ele falava sobre os guard-reios. Em português é guard-rail também, né? Sabe aqueles ferros que ficam na estrada para que você guia, não caia né? no precipício, né? Então, o que acontece? Você, antes de cair no precipício, você vai bater naquele guard-rail. Então, a gente tem que criar essas proteções na nossa vida para que, antes que a gente caia no precipício. Então, pode ser que esse guard-rail vai ser... Você não vai ficar sozinho com essa pessoa, você vai estar sempre em público, você não vai andar de carro sozinho, vocês vão evitar essas coisas que facilitam o tempo todo estar com pessoas. Então, você precisa pensar assim, o que eu posso fazer para me proteger? E se...
você estiver batendo demais nesses guarda-reis, é a história de José, sai correndo. Por quê? Porque para não cair nesse pecado, né? Então a gente precisa disso. Eu lembro sempre que falavam assim, não resista à tentação, fuja da tentação. Exato. Do diabo a gente resiste, mas a paixão a gente corre. Exato. Isso é bíblico. E evitar situações que nos colocam em perigo. Se você tem dúvida, assim, não, é porque eu não aguento, Cristo é muito claro quando ele fala que não haverão tentações que a gente não consiga. É verdade. Deus nunca vai colocar uma tentação na sua vida maior do que você consegue. Eu gosto demais desse versículo, que é 1 Coríntios 10, 13, que fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E juntamente com a tentação, Ele proverá livramento de sorte que possais suportar. Preparar um escape. Então, olha como é lindo. Deus, além de te amar tanto, Ele sabe dos seus limites, Ele não deixa acontecer nada que você não resista. Então, você tem em Cristo poder para resistir. Exato. E aí, olha que legal, juntamente com esse momento que vai vir, que você vai falar assim, nossa, eu não estou dando conta, eu estou fazendo coisa errada, tem sempre uma coisa que vai te despertar, que você pode sair correndo dali daquele lugar. Então, assim, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus, demais. né? Então, assim, todas as vezes que a gente tem tentações, não só na área sexual, mas em qualquer outra área de pecado, a gente precisa lembrar que não há tentação que não fosse humana. Todos nós vivemos isso porque somos pecadores. Mas Deus é fiel e não permitirá que a gente seja tentado além das nossas forças. E a pessoa que é cristã, que quer levar a vida a sério com Deus, quando ela vive em pecado, ela fica desautorizada. E ela fica na mão do diabo. A coisa que o diabo mais gosta é de gente que finge que é crente, né? Ela faz de conta que não está acontecendo. Não faz isso com você não, porque você fica devassado. E é interessante essa ação, né? O diabo vem, né? Aí e acusa, né? Então você foi ali, caiu no seu pecado, aí aquele momento você deu lugar a isso, né? Aí a Bíblia fala claramente sobre essa escravidão do pecado. Sim. Só que aí vem essa acusação. E aí você só vai ficando aquele ciclo de deteriorização espiritual e emocional, horrível. né? É horrível. Então, assim, sai dessa. E primeiro eu queria perguntar para a produção quanto tempo nós temos aí. Tá Se tudo temos, certo, né? Porque já viu, mulherada junta, Nossa, assim, a pai noite do inteira. céu. Gente, agora sim, eu e a Mel concordamos que teve uma pergunta muito engraçada. Posso fazer essa? Faz. Ai, que Quando será? a produção calcula o nosso tempo. Senhor. Olha só, odeio sutiã, mas tenho que usar. Sobre roupas femininas, qual é o limite bíblico? Que interessante Meu isso, Deus. Né? Gente, nós estamos passando por uma fase que as mulheres vão pra rua e tiram o sutiã. Então. Passou, na verdade, essa época. esse já é antigo. Esse já é antigo, né? Mas Bem antigo. sobre roupas, vestimentas, acho que a Qual pessoa... a primeira pergunta que ela fez aí? Ela falou, eu não gosto de sutiã. Não gosto de sutiã. Não gosto de sutiã, mas tenho que usar. Sobre as roupas femininas, qual o limite bíblico? Eu acho que eu entendi, eu não sei se eu entendi bem, mas assim, eu não acho que ninguém é obrigado a usar nada. Mas quando você, talvez como mulher, não usa sutiã, você tem que, de alguma forma, se guardar para não estar tão exposta, né? Então, talvez seja alguma coisa nesse sentido aí. Mas eu achei interessante porque, assim, a Bíblia, ela não fala especificamente do que a gente deve vestir. Né? A Bíblia não fala que tem que usar sutiã. Mas a Bíblia fala pra gente que todas as coisas... A gente vai cortar esse pedacinho? Não, pode deixar. Nada disso. Pode deixar a gente rindo. Nada disso, é A verdade. gente está rindo, gente, porque assim, talvez essa pessoa está vivendo momentos difíceis até de sendo criticada, assim, né? A gente Sim. está rindo, achando engraçada a história de sutiã, mas às vezes decisões pessoais de uma mulher cristã, ela sofre críticas. Ah, mas você é cristã, você não vai, tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O que eu acho que a gente tem que entender é que a gente é templo do Espírito Santo, né? Então, como templo, nós somos preciosíssimos como mulheres. Então, nós temos que tomar cuidado, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes as escolhas que a gente faz como roupa, a vestimenta, ela precisa refletir aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, honrando a Deus no meu modo de ser e de viver, né? Em Atos fala que em Cristo nos movemos e dele somos, né? Então todas as nossas ações, elas são como mulher cristã, pensando, isso aqui é conveniente, isso aqui é uma coisa que eu vou trazer algum escândalo, né? Então são coisas que a gente tem que observar nesse sentido. A roupa também funciona como uma comunicação. Sim. Então, além da fala, dos seus atos, muitas vezes a roupa vai ser a primeira coisa que a pessoa vai ver e a primeira coisa que vai fazer ela pensar quem você é, o que você é. Então, assim, eu acho que a escolha da roupa, né, também vem o que você quer mostrar. Exato. Quem você quer ser para aquela pessoa nos primeiros 30 segundos, 2 minutos que ela te vê, ou às vezes ela nem vai poder conversar com você, mas a roupa sua vai conversar com ela. E aí, quando você vai olhar para o espelho e vai colocar aquela roupa, um bom indicativo é a paz que você tem com aquilo. Se às vezes você não está sentindo paz, pode ser um indicativo que não está legal. Então, se você estiver sentindo paz demais em se vestir de uma forma que é imoral, talvez você está precisando repensar sua vida espiritual. Repensar sua vida espiritual. E outra coisa também que eu acho que é muito importante, que nós devemos sempre tentar não ser pedra de tropeço para o outro. Verdade. Então, quando você está usando uma roupa inadequada, você pode ser pedra de tropeço para um homem, te olhar e ter pensamentos impuros. Então, esse é um outro ponto aí para... E aí? Será que isso aqui vai causar um pensamento ruim em alguém? Então, assim, por exemplo, lá em casa, quando eu era mais nova, minha mãe, quando eu falava, mãe, essa roupa tá boa, ela fazia eu ir perguntar pro meu pai. Ele fazia mesmo. Então, assim, pergunta pro seu pai. Então eu ia lá e perguntava, pai, isso aqui tá legal? Não tá, tudo bem. E hoje, casado, é meu marido. Se ele falar alguma coisa, gente, então, ele como homem, ele sabe bem, né, até onde que seria interessante ou não usar aquele tipo de roupa, mais decote ou o que for. Eu acho interessante também a gente ver se às vezes não é no outro que tá, né, a imoralidade. Que eu acho que às vezes também a gente tem essa preocupação de se vestir é importante a gente se vestir pensando no outro, porque a nossa roupa, de fato, vai chegar primeiro do que a nossa fala, do que o nosso posicionamento, etc. Mas eu acho que, às vezes, também a gente precisa levar isso em consideração. Tem muitos homens que têm a imoralidade na cabeça deles, né? E aí acaba que, com isso, a gente vive uma questão reprimida por conta disso, ou vive em função disso, tipo, ai, meu Deus, toda hora, tipo, tô com isso, tô com aquilo, tô com isso, tô com aquilo, não vou ser pedra de tropeço. Isso é uma pauta importante, mas a gente também, acho que a gente não pode ficar aprisionada nisso também, né? Um equilíbrio nisso tudo é bom, né? Eu gosto muito de Gálatas 5,13, ele diz assim, não use a liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres em Cristo. Mas em Cristo nós temos que descobrir até onde aquilo é realmente para Cristo, é aquilo para eu me sentir poderosa, gostosona. E é importante reforçar que isso não tem a ver com sutiã. Não, né? não. Se você aliás, tem uns sutiãs até legais. Calça, no saia, mercado. se você vai usar top e não sutiã, as suas opções, cor, modelo, o que você vai fazer, essas coisas, não é essa a discussão. A discussão é assim, a maneira como você se vestir, refletir aquilo que você é realmente em Cristo, né? E aquilo que a gente fala, seja beber ou comer ou qualquer outra coisa fazer, a palavra de Deus fala, fazer para a glória de Deus, né? Então é importante as mulheres se vestirem, se sentirem bonitas, né? E se estarem bem. E os gostos vão variar. Vai ter alguém que gosta de um estilo, outro gosta de outro. E não tem um estilo certo para ser cristão. Mas existe um método certo para ser cristão, que é se vestir de uma forma que glorifique a Deus. Nós somos cartas escritas de Cristo, né? O que as pessoas estão lendo através da minha história, não só da roupa, mas da minha história toda, né? Nós somos um conjunto de coisas, então não podemos ser reduzidas a isso ou aquilo, né? É verdade. E continuando aí na nossa listinha de perguntas, agora vamos mudar um pouquinho a pauta. Essa é de uma menina casada. Como esposa, como deixar meu marido exercer o papel
dele de autoridade cristã sem sufocá-lo com o meu desejo de autoridade também? Essa é difícil, hein? Olha, essa eu quero a resposta. Essa eu vou falar de cátedra. Porque eu, como todo mundo conhece, eu sou muito independente. Eu era muito dependente antes de sair de casa. Com 17 anos eu saí de casa, eu virei completamente, me tornei independente, e aos 19 casei com um homem manso. O Samuel é uma pessoa fantástica para se conviver. Ele é manso. Ele não gosta de confronto, mas não pisa muito no pé, não, porque quando o confronto vem, o negócio fica feio. E eu lutei sempre muito com isso. Sempre foi muito difícil me submeter, porque parece que eu decido, as minhas decisões são mais rápidas do que a dele, meus projetos são mais... A coisa anda mais rápido do que com ele, e eu tenho que esperar por ele. E isso sempre foi um problema sério para mim. Até que eu, lendo Efésios 5 e 6, eu bateu uma coisa no meu coração e Deus realmente me chacoalhou. Ainda é uma luta para mim, às vezes. O Samuel sabe muito bem disso. Né? De vez em quando ele tem que subir no puleiro e cantar de gala. Epa! Né? Você esqueceu aqui quem é que... Né? Mas Efésios fala sobre submissões, vários tipos, não só da mulher para o homem. Fala para o marido amar a esposa, e eu acho que é uma submissão tremenda a Cristo que ele tem que fazer para ele amar a esposa, como o seu próprio corpo. Fala dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos, dos servos, dos senhores. Mas o que me incomodou e me mudou é que todos esses tipos de relacionamento que exigem algum tipo de submissão, a base deles é como a Cristo, em Cristo, para Cristo, por causa de Cristo. E aí eu aprendi uma coisa fantástica que está ligada lá em Provérbios 21:1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este, segundo o seu querer, o inclina. A pessoa a quem a gente submete, naquele momento, é o rei para nós. E quando a gente entende que aquele coração está na mão do Senhor e eu vou me submeter por causa do Senhor e não por causa da pessoa, porque nem sempre a pessoa merece, seja pai, seja marido, seja quem for, você se submete sacrificialmente por causa de Deus. Deus inclina aquele coração a seu favor. E quando eu aprendi isso, gente, ficou tão mais fácil. O Samuel falou que ficou muito difícil para ele. Porque agora ele tem que tomar as decisões. Antes ele ficava brigando comigo e eu acabava decidindo. Agora sobrou para ele. E Deus honra a gente quando a gente realmente se submete como a Cristo, por causa de Cristo. Então, se você tem essa dificuldade, como uma amiga minha lá nos Estados Unidos falou assim, olha, eu não tenho problema nenhum de submeter ao meu marido desde que ele faça o que eu quero. Né? Se você tem essa dificuldade, todas nós temos essa coisa da... Queremos mandar, né? Toda mulher parece que tem isso, com raras exceções. Quando a gente olha e se submete e entende que Deus vai honrar a gente faz conscientemente. Gente, olha, eu tenho experiência, ficaria a noite inteira, como ela falou assim, uma live inteira só contando como Deus mudou o coração do Samuel, muitas vezes me contrariou com a decisão dele e me fez feliz assim mesmo. Eu acho essa questão muito interessante, porque assim, eu casei tem 6 meses, né? E eu fiz questão de falar nos votos, sou submissa, porque eu sabia que ia ser uma questão que eu ia ser tratada no casamento. E aí foi muito engraçado, porque muitos amigos meus, assim, no próprio casamento falaram assim, como assim você falou que vai ser submissa? E isso pra mim, eu só percebi isso quando eu tive esse entendimento que você falou, que não é por conta do meu marido, mas é porque existe alguém por trás dele que é Cristo. O coração dele é o coração de Cristo e tem que ser, né? Na Bíblia fala que o marido vai amar a esposa como Cristo amou a noiva. Então, essa é a submissão. A submissão é só por conta desse coração, não pelo coração do homem. Exato. É porque essa submissão é um dilema da mulher atual, assim, né? Aquela coisa, nossa, mas eu vou me submeter, Aí vem um pensamento, acho que diferente do que Deus quer dizer, que você ser submissa é você aceitar tudo, você não ter voz, você não poder dar sua opinião, você não ter sua vontade subjugada e que nunca vai ser você, assim, você não vai ter voz alguma. E a gente sabe que não é isso, né? Num casamento saudável, vai haver comunicação, diálogo, né? Vai ter um diálogo. Então, não é essa ideia de que você não tem voz, mas você
poder dar oportunidade, né, depois do diálogo, e do seu marido tomar a decisão final, mas com certeza a decisão final ela vai já estar, foi discutida já foi e conversada. e vai ser acordada. Então não é um cabresto lá, Exato. Imperador. Exato. Eu acho que esse assunto é super interessante, porque assim, hoje em dia muitas mulheres nem querem se casar, porque elas pensam assim, eu não quero um homem para mandar em mim, né? Eu quero fazer tudo do meu jeito, eu não vou me casar porque eu que mando na minha vida, né? E, na verdade, o que eu acho interessante nessa relação é que quando a gente se casa e tem esse papel bíblico lá que fala, mulher, né, sejam submissas aos seus maridos e maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, quando eu leio aquilo eu penso, gente, Cristo me amou demais. Se meu marido me amar igual Cristo, nossa, lógico que ele vai fazer tudo que eu quero. Fica a dica, meninos. Raquel, capítulo 3, versículo 22. Brincadeiras à parte, mas assim, vocês gostaram, né? Essa parte eu gostei. Né? Nossa, porque Jesus morreu por mim, meu marido vai morrer por mim, né? Mas a ideia é que, por exemplo, eu tenho muito disso, né? De tomar decisões, de fazer as coisas, é a minha natureza. E o Alfredo, meu esposo, ele é totalmente diferente. Ele é calmo, ele é tranquilo. Mas uma coisa que eu descobri, que quando a gente tem, e é isso que você falou, um relacionamento saudável, um casamento, onde que a gente tem Cristo como centro, nós queremos fazer as coisas de uma forma assim, vamos porque eu quero fazer uma coisa, mas eu preciso da aprovação dele. Eu não consigo fazer, e eu fico assim, mas e o que você acha? E o que você pensa? Porque eu quero fazer o que ele pensa. Eu posso estar pensando uma coisa, e ele não manifestou o que ele pensava a respeito, mas para mim não é suficiente, eu preciso saber, porque se ele não dá o aval dele, eu não me sinto feliz. É o companheirismo, porque né? eu amo tanto ele, que eu quero fazer aquilo que ele assina embaixo. Então é interessante, se eu tenho a ideia, não sei o quê, mas eu chego para ele e falo assim, ele nunca chegou em mim e falou, você tem que fazer o que eu quero, porque não é, quem conhece ele sabe que ele não é assim. Aí eu falo assim, tive uma ideia, eu vou fazer não sei o quê, eu já resolvi não sei o quê, mas o que você acha? E aí ele fica lá calado, eu falo, fala o que você acha. Você não concorda? Fala para mim. Não, porque se você não concordar, eu não vou fazer. E eu falo isso de coração, porque assim, a forma como ele me ama é tão sincera e me ajuda tanto a ver essa questão do amor de Cristo, que eu não quero ir contra ele, eu quero fazer aquilo que ele quer que seja feito também. Então, passa a ser algo em conjunto. Isso é uma aliança de verdade. Não tem uma ponta mais para um lado, uma ponta mais para o outro. Não é o marido que manda mais e a mulher que se submete mais. É uma aliança, é como um elo. Eu quero tanto que ele fique feliz com o que eu estou querendo fazer, que eu quero a opinião dele, como ele quer que eu faça algo que me faça bem. Então, acaba que os dois se encontram nesse elo de amor, que é essa aliança em Cristo. Então, assim, isso é muito difícil, realmente. É um processo de amadurecimento. É verdade. Principalmente para quando você está namorando, começa a fazer essas discussões, tem opiniões diferentes, porque chega um momento que você tem que entender uma coisa. E isso eu entendi, eu não tenho tantos anos de casado como a Sara, mas eu tenho 17 anos de casado. Então é assim, já tem uma caminhadinha. Eu entendi que quando a gente ama a Cristo acima de tudo, o amor a Cristo, ele nos ajuda a entender esses processos. Então, assim, eu não quero nada que não seja algo que agrade a Deus. Então, antes eu vou passar por esses caminhos. E esse é muita conversa, é diálogo. Igual nessa pergunta, eu achei uma coisa que me chamou a atenção, é assim, quando eu quero a minha autoridade. E esse negócio da minha autoridade, a autoridade dele, o meu lugar, o lugar dele, ele separa as pessoas. Competitividade, né? Não tem a minha autoridade. Não tem o que eu quero que seja e o que ele quer que seja. Tem o que é nosso. Né? Não somos mais dois, mas somos um em Cristo, né? Então, esse negócio do que é meu, então, assim, é meu dinheiro, é meu local, é minha vontade. Quando a gente casa, a gente abre mão do que é meu para se tornar nosso. E é interessante que esse é o tema do Ministério de Casais esse ano, né? Um para o outro e ambos para Deus, né? Então, deixa de ser o eu e o você, e é nós, né? E quando a gente começa a ver Deus nesse relacionamento e essa sintonia, uma coisa que tem acontecido comigo recentemente, não faz muito tempo, é que eu não ouvia muito Samuel, por exemplo. Às vezes eu estava nervosa, preparando coisas, e chega a gente em casa e amor,
calma, vamos fazer uma coisa mais simples. Eu, não, você não, já falava bravo. E hoje, quando o Samuel fala uma coisa, eu paro e ouço. E eu tenho percebido como ele vê as coisas de uma forma diferente da minha, e ele me acalma, ele me dá tranquilidade. Aceitar a ajuda dele, aceitar que ele participe, aceitar que ele opine nas coisas que eu acho que são minhas, que já estou resolvida. E isso é tão gostoso, porque isso faz com que ele se sinta bem e eu me sinto bem. Há uma harmonia e os dois ganham, né? Inclusive tem até uma acho que é o Rubem Alves que escreveu Frescobol e Tênis, né, falando que existem relacionamentos que são tênis, jogo de tênis. Qual é o valor do jogador? Você tem que colocar a bola um ou do outro, não dá conta de pegar. No frescobol, você faz qualquer coisa para a bola não cair. Ele falou assim, a gente vai amadurecendo, a gente começa a jogar frescobol, para de jogar tênis, para de dar aquelas cortadas, né? A gente começa a querer que o outro pegue, a gente se arrebenta todo, mas a bolinha continua no jogo. Eu acho que essa é a grande bênção de obedecer a Deus e ver que Deus quer essa harmonia no lar. Deus não quer competitividade, Ele quer harmonia. E é tão gostoso que você não tem um inimigo, você não tem um adversário, você não tem que ter razão. Isso é muito bom. Na verdade, você tem alguém que te ajuda a fazer o que é certo. Exato. Então, às vezes eu peco, né, porque eu falo demais, não sei o quê, aí eu falo assim, aí eu vou lá no Alfredo e falo assim, eu estava certa, não estava? Né? Não com ele, né? Não contra ele. Às vezes foi uma outra coisa, mas eu estava certa. Eu falei isso. Ele vira e fala assim, olha, a pessoa que estava te perguntando só isso. Você não precisava dizer isso. Aí, porque ele falou isso, eu vou lá e peço perdão, porque eu querendo estar certa, assim, meio que lutando, mesmo que o Espírito Santo às vezes estava querendo falar, eu estava certa. E aí ter essa voz que é diferente da minha, esse pensamento que é diferente do meu, ele me completa, ele me faz uma pessoa melhor. Então, não tem por que eu buscar autoridade. Ao contrário, é eu estar submissa nesse sentido de me colocar ali diante dele para falar o que você acha. Mas porque eu sei que o que ele vai dizer é algo que é bom para mim, não algo que vai me reprimir, ou mesmo quando eu estou pecando, né? Então, assim, eu acho que é bem isso. Nós temos mais alguns minutinhos aqui, acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta. Mudando um pouco a pauta também, né? Descobri que tenho um cisto no ovário, motivo das minhas TPMs e cólicas intensas. Muitos me julgavam e diziam que era mimimi da minha parte. Como assumir uma postura bíblica de defesa pela saúde da mulher? O que vocês poderiam dizer em relação a isso? Agora nós pedimos ajuda aos universitários. A Marina universitária. A Marina universitária. Eu não entendi muito bem qual é o ponto, mas eu achei meio... ela se sentiu julgada porque ela tinha uma doença e as pessoas não acreditaram que ela estava doente. E o resto da pergunta eu achei que não estava muito ligada ao que está bem deslocado. Ela está reclamando, né, que diziam que era mimimi as cólicas dela. Sim, mas é só na igreja que ela ouviu isso e ela acha que isso determina a teologia da igreja sobre a saúde da mulher? É isso que eu estou querendo entender, a pergunta. Eu não entendi, falar a verdade. Se vocês entenderam, estou aberta a ouvir o que vocês acham. Eu acho que talvez o que a gente possa olhar para essa pergunta é sobre as emoções da mulher, né? Então, assim, quando a mulher sente dores, a gente tem esse desenho, né, desse estereótipo feminino que é mole, que reclama demais quando está com dor, ou que é isso ou aquilo. Então, assim, às vezes, em casos até sérios como o dela, ela tinha um problema, mas mesmo assim, a emoção dela de dizer, nossa, não estou bem, aí a pessoa, não, que não está bem e tal. Então, assim, muitas vezes, talvez seja até nesse sentido, atualizar, né? Que a mulher não às vezes não é respeitado o que ela está sentindo, o que ela está vivendo como mulher, né? E a mulher vive coisas talvez que homens não vivem, né? A gente sabe que tem toda essa questão do ciclo menstrual, da TPM, vários problemas que a pessoa vive. Então ela reage, né? Às vezes porque está se sentindo mal e aí não é compreendida. Isso é uma coisa realmente complexa, né? Porque assim a mulher é só emoção, né? Emoção antes da TPM, durante, né? Tem duas desculpas, né? São muitas emoções. Não, eu acredito o seguinte, que
nesse sentido que você falou aí, se é nessa direção que ela está indo, né? Eu creio que muitas vezes a gente espiritualiza, né, as nossas doenças e tal, e usa isso para atormentar a vida das outras pessoas, né? Mas eu creio que a igreja, ela é um espaço para tratar disso. E eu gosto muito, eu acho que nós não exercemos muita sinceridade, talvez seja isso que eu esteja falando. Você não pode dizer o que você está sentindo, que as pessoas vêm e já julgam logo, e já jogam um versículo em cima, teologizam sobre aquilo, e fica por isso mesmo. E nesse sentido é verdade. Muitas vezes nós não tratamos com misericórdia a dor do outro, né? Independente do que seja, independente do sexo da pessoa. Nós queremos, como os amigos de Jó, né, jogar a teologia em cima da dor e das perebas do homem lá, está se coçando, perdeu tudo, mas eu quero dizer que você deve ter algum pecado, porque você está passando por isso, e muitas vezes nós somos pouco misericordiosos no trato com o problema das pessoas. E nesse sentido eu concordo com ela. Enfermidades físicas ou emocionais. Emocionais, né? Também. E eu gosto muito disso. Eu amo salmos. Então, assim, eu leio salmos e fico atualizando assim, a minha vida em relação a Davi. Fico pensando, eu gosto sei que tem outros autores, mas assim, quando eu estou lendo, eu falo assim, gente, Davi, ele falava das emoções dele com tanta profundidade que a gente vê mulheres hoje enfrentando depressão, ansiedade, e às vezes caladas, né? Não, porque se eu falar o que eu estou sentindo, as pessoas vão me julgar. Se eu falar que eu estou triste, então tem que estar bem o tempo todo, tem que estar sorrindo. Às vezes está lá com TPM, dor, menstruada, tendo que trabalhar o dia inteiro do mesmo jeito. E aí, assim, vivendo tudo aquilo, mas suprimindo essas emoções, né? Não falando do que sente, não falando de como está. E Davi, mesmo sendo homem, ele falava dos sentimentos, da angústia, da ansiedade dele, de uma forma assim tão profunda, tão psicológica. Ele entrava, que quando você lê Salmos e lê realmente, você vê que ele fala coisas assim, olha, eu estou tão ansioso que o meu corpo dói, meus ossos estremecem, né? Meus ossos estremecem. Então, ter essa sensibilidade de entender que o cristão sofre emocionalmente, o corpo do cristão sofre, e como mulher a gente não pode negar isso também, e eu acho que nós precisamos nos dar o direito de expor, de deixar as pessoas saberem, de não negar os nossos sentimentos também, mesmo quando eles não estiver tudo bem, né? Então, assim, tá tudo certo de não estar tudo certo todo o tempo. Verdade. Eu tive uma questão bem aqui nesse lugar, nesse púlpito. Nós estávamos no ensaio do coral há muitos anos atrás, acho que uns mais de 15 anos atrás, e eu cheguei aqui, não lembro porquê, mas eu estava beliscando azulejo, estava com a raiva de uma pessoa e brava, não lembro o que é. E aí eu cheguei e a pessoa viu que eu estava meio assim, ela falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou com raiva. Ela falou, não é raiva, você não está bem. Eu falei, não, eu estou com raiva. Sabe, quer dizer, a mulher do pastor não pode não estar com raiva. Né? Eu falei, eu estou com raiva, estou com vontade de matar uns 3, 4, então fica meio longe, porque o negócio está feio. Né? Essa coisa de você poder ser você. E eu acredito que isso atinge muito o nosso relacionamento com Deus. Porque, às vezes, se você gravar suas orações, eu não sei como é que Deus as aguenta. Porque nós tínhamos um presbítero uma vez na nossa igreja, quando eu era criança, que ele orava assim, Santo e Eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor. Às vezes a gente tem esse tipo de oração, a gente não se abre para Deus, não se joga no chão, né? E diz, Senhor, hoje eu não quero falar nada, hoje eu estou mal. Sabe? Não, a gente finge que está bem até para Deus. É uma teologia que não cabe o sofrimento, não cabe a fraqueza, não cabe a fragilidade. E Jesus foi um homem de dores, que soube o que é padecer. Né? E é com ele que a gente tem que aprender essa humanidade. Eu acho que a gente tem que voltar à normalidade, né? A ser gente normal. Se dá espaço para sofrer, né? Para não estar bem, igual a Ana falou. Sem ao mesmo tempo, lembrar da compaixão da gente fazer isso com o próximo também. Porque às vezes a gente espera, né? Que façam isso com a gente também lembrar que a gente também precisa ter compaixão. Bom, será que dá tempo de a gente fazer mais uma? Acho que dá, Mel. Então vamos fazer, porque essa eu acho que é um assunto assim que vai mais de encontro com as meninas jovens, que assunto mais atualizado, e a gente tem que respaldar elas também, nossas irmãs mais sou cristã, esse é o princípio que guia os meus atos.
Mas ao longo da minha história, aprendi a reconhecer a importância do feminismo para a conquista de igualdade de direitos em uma sociedade que inferioriza a mulher. Porque é um tabu falar que sou feminista na igreja, se sabemos que Deus não faz distinção entre gêneros e os criou em perfeita complementaridade, com mesma relevância e importância. Fato que a sociedade atual, principalmente homens dentro e fora da igreja, tem dificuldade de colocar em prática. E aí, meninas? Essa é uma pauta, assim, de fato, bem atualizada, né? E difícil, eu acho. Porque, assim, de fato, a gente não pode negar que a mulher sofreu essa questão, não só na igreja, né? Mas fora dela, principalmente, essa defasagem. Mas eu acredito que a Bíblia sempre respalda muito bem a mulher, como a Raquel bem falou, assim, o papel dela de serva, né? A mulher sempre tem o seu papel ali também, não só o homem. Mas como que fica essa questão toda, assim? Eu acho que a gente não pode ter rótulos como cristão. Jesus não tinha nenhum tipo de rótulo, né? Nenhum tipo de bandeira. Mas é um fato que a mulher sempre foi mais prejudicada dentro da sociedade do que o homem, né? Na própria pergunta, ela já responde um pouco da pergunta dela, porque ela diz assim, como que isso funciona se na Bíblia não tem que faz distinção entre distinção de gêneros. Então ela já começa a responder, se não tem distinção, por que ela vai ser feminista? Ou alguém vai ser machista? Porque a Bíblia já não tem distinção. Como a gente segue a Bíblia, a gente não precisa ser feminista, a gente precisa seguir a Bíblia. Então, esse já é um ponto, entendeu? Porque o que acontece muitas vezes, que quando eu me associo a um nome, por exemplo, a um título de um movimento, né? Então, quando eu falo eu sou feminista, eu me associo a esse título e a toda a carga política, social e dos discursos que esse título espalha no meio da sociedade. Que muitas vezes, igual a gente conversando um pouquinho antes, a Marina até falou assim, olha, tem várias vertentes do feminismo. Mas todas as vertentes, cada uma tem uma coisa, mas quando você fala eu sou feminista, e para mim, pela primeira vez, você vira e fala eu sou feminista, eu posso olhar e falar assim, nossa, então você acredita em tudo que o feminismo tem pregado, mas como você acredita nisso, se isso vai de encontro à fé cristã e muitas coisas. Então, assim, o grande ponto é que, às vezes, a pessoa, o que ela quer dizer assim, eu acho certo as mulheres terem direitos, eu acho certo proteger as mulheres, dar voz às mulheres, mas isso não é ser feminista. Eu não preciso ser feminista, deixa eu refazer, eu não preciso ser feminista para eu acreditar nessas coisas. Porque quando eu leio a Bíblia, eu já tenho essa resposta, que é de igualdade de direitos, de igualdade de fala, de voz, porque isso... A gente vê Jesus fazendo isso, né? Acho muito legal quando Jesus pega lá a prostituta, que na verdade não era só mulher, né? Era uma mulher ainda marginalizada, e ele traz ela para perto dele para ser alguém que convive com ele. Então, a gente vê assim que não é só nem a mulher e nem a qualquer uma, é alguém que ele olha por inteiro e independente do pecado. E depois, quando a gente vai ali para Gálatas, eu gosto demais disso, porque assim, eu tive uma crise na minha época quando eu estava fazendo educação cristã, eu tinha esse chamado, como eu falei no meu testemunho, desde os 12 anos, para poder trabalhar com crianças, que era coisa que eu sempre amei. E aí, quando eu estava lá estudando, e aí era uma universidade cristã, então tem aqueles homens que estão estudando para ser pastor, e lá tinha também mulheres estudando para ser pastoras. E quando eu olhava aquilo, as pessoas falavam assim, não, porque o lugar de mulher é no ministério infantil. Eu comecei a pensar aquilo e falei, eu mudei o meu curso, saí de educação cristã e fui para o ministério pastoral, porque eu falei assim, eu não vou ficar, por que eu tenho que cuidar de criança só porque eu sou mulher? E estando lá no ministério pastoral, fazendo esse curso, Deus falou comigo profundamente, que eu não estava lá porque eu era mulher, mas porque Ele tinha me chamado. E que quando Ele chama a mulher ou o homem, Ele chama para qualquer lugar, e Ele que põe as pessoas. Aí eu voltei para a educação cristã, mas voltei com a convicção de que, da minha identidade em Cristo. Então foi preciso eu ter um momento de refletir em quem eu sou como mulher,
e dentro do meu papel de cristão, dentro da igreja cristã, para que eu entendesse assim, não, a mulher ela tem os direitos dela, ela tem esse papel, mas olha só o que Paulo diz, ele fala lá em Gálatas 3, 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, assim, esse é o papel. Então, quando a gente fala assim, quando eu falo que eu sou feminista na igreja, na verdade o que a gente tem que entender, assim, a gente não precisa de uma outra movimento para nos representar. Cristo já nos representou. Ele nos libertou e nos fez um de forma igual. E em Cristo somos todos um. Né? Então, acho que isso é uma das coisas importantes. E acho que essas coisas que vêm do mundo para dentro da igreja, elas separam a gente. Né? E a gente começa a reagir ao invés de agir. A gente começa a ser reativo. A gente para de fazer as coisas que poderia estar fazendo, porque a gente está reagindo. Não me dão função, não me dão cargo, não me dão posição, não me dão título, eu não vou fazer. Né? Gente, eu estava até brincando, acho que foi com a Melina que eu falei que eu sou mulher de pastor há quase 40 anos e eu nunca tive um cargo na igreja. Escapei dos cargos todos. Mas nunca deixei de exercer o chamado que Deus me deu. Né? Eu acho que a gente tem que parar de achar que a nossa importância está naquilo que a gente faz, e quanto a gente aparece, quanto a gente manda, quanto a gente decide. Né? Eu acho que é importante a gente estar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, assim como qualquer outro corpo, tem partes diferentes, mas todas dependem uma da outra. Não existe uma parte mais importante que a outra. Né? Eu acho que quem perde partes do corpo sabe muito bem dizer quanto aquilo faz falta. Então, eu creio que o diabo tem usado muito essas ondas que vêm e vão, que invadem a igreja e fazem com que a gente fique paralisado. Ao invés de a gente estar fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, você ficou paralisada por uns tempos, né, no seu curso, você saiu. Por quê? Porque você acreditava que o que uma pessoa lá disse, e provavelmente essas pessoas que fazem essas perguntas têm uma experiência, e a partir daquela experiência julga todo o resto. Né? Então, acho que a gente tem que pedir a Deus para nos dar a graça de entendermos o nosso chamado e onde Ele quer nos usar e como a gente pode ser útil no reino. E a gente não vai ter tempo muito de ficar rotulando isso ou aquilo, não. E é importante, essa irmã coloca assim, né? Eu aprendi ao longo da minha história a reconhecer a importância do feminismo na conquista da igualdade. Mas antes do feminismo existir, Cristo veio para nos trazer essa igualdade que está lá em Gálatas. Então, o que a gente precisa é desvendar os nossos olhos, que não são esses movimentos, quando a gente quer buscar a igualdade de mulher, dos direitos que a mulher tem, sejam trabalhistas, contra a violência da mulher, todas essas coisas, Cristo já fez lá, quando ele pegou Madalena lá, quando ele pegou e falou assim, olha, é prostituta sendo apedrejada, ele já estava protegendo a primeira que a gente conhece aí da história da violência contra a mulher, porque ela era prostituta, porque ela não podia tá ali. Então a gente olha e fala assim, que feminismo que está defendendo a mulher? Cristo veio primeiro, então eu vou ser cristã, e é Cristo que o que eu sigo, esse feminismo, ele está realmente me libertando, porque o cristão que segue o cristianismo. E quando eu falo cristianismo, eu sei que a gente vai falar assim, mas tem alguns cristãos que fazem isso. Eu estou falando o cristianismo que segue a Cristo de verdade. Então, quando ela fala assim, olha, ela aderiu a esse movimento porque ele ajudou-a a ter essa questão de estar dos direitos da mulher, da igualdade, mas o meu convite para essa moça é dizer assim, ela está procurando no feminismo o que só Cristo pode fazer. Porque quando Jesus veio e falou assim, olha, ele resumiu todos os mandamentos em um só, que é amar o próximo como a você mesmo. E esse próximo não quer dizer que é o próximo homem, o próximo mulher. É o próximo. Se o meu próximo é uma mulher, eu tenho que amá-lo. Se é um homem, eu tenho que amá-lo como a mim mesmo. Então, assim, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus já chega ali e dá uma maior lição de igualdade. Eu tenho que te amar, independente se você é ladrão, se você é rico, se você é pobre, se você é servo ou não, eu tenho que te amar. Então, não é o feminismo que pode dar isso por ela. Então, o que as mulheres cristãs têm que abrir os olhos é que é Cristo que nos dá isso. É em Cristo que a nossa identidade tem que estar firmada em nenhum movimento social ou político.
político, porque é Cristo que me faz é Cristo que me completa como mulher, é Cristo que me liberta de tudo aquilo que tem me escravizado, e é Cristo que me deu a voz. Né? Então, assim, é importante a gente analisar esse discurso, porque de onde vêm os discursos que nós temos ouvido na igreja, no meio das nossas irmãs? São discursos que vêm de um mundo pagão, vêm de uma secularidade, de um pensamento muitas vezes liberal, que entra dentro da igreja, e aí ele vem dizer assim, não, mas nós estamos trazendo coisas boas. Para tudo, gente. Quem trouxe o que é bom, ele já trouxe, ele já completou aquilo. E nele nós somos completos. Né? Então, assim, acho que é isso que é importante. Que a gente pense, desassocie do feminismo aquilo que você entende como valor. A mulher tem valor? Sim. Ela tem voz, tem direito, ela pode falar, ela pode estudar, ela pode ter um trabalho de um cargo importante, ela pode lutar por igualdade salarial, sim, todas essas coisas. Mas não por causa do feminismo, mas por causa de quem elas são em Cristo. Isso é muito interessante, que eu quero deixar aqui algumas indicações de livros, né? Eu sei que a Marina trouxe todo um repertório, né? A gente vai colocar na descrição do vídeo, né? Chama Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista, da Caroline Macaulay, não sei, acho que é assim que pronuncia. Gente, esse livro transformou a minha vida, porque me ajudou a ter uma compreensão melhor de todo o movimento feminista, mas também exatamente isso que a Raquel está falando. É Cristo, então ela traz essa abordagem da fé em Cristo Jesus, que é o mais importante. Lembrar que Deus é amor, né? Deus é justiça. Então, com certeza, isso vem muito antes, né, de rótulos, vem muito mais lá atrás. Nossa, demais. É o primeiro, né? Demais. E eu sugiro que, seja quem for que pense que Jesus tinha alguma coisa e o cristianismo tem alguma coisa contra a mulher ou não dá espaço para a mulher, leia os evangelhos e veja como Jesus se relacionava com as mulheres, todas elas. Jesus foi sustentado por mulheres ricas, os 3 anos de ministério dele. Ele não estava trabalhando, ele estava num ministério itinerante. E mulheres ricas sustentavam Jesus. É engraçado também isso. Sentou, né? Com mulheres que... Nós não sentaríamos, talvez. E né? Quando ele ressuscitou, ele falou, as mulheres, né, vai primeiro lá e avisa eles. Era uma Exato. mulher, né? Eu acho que a grande questão dessa pergunta é aquilo que todas nós acabamos sofrendo, né, um dia ou outro, que é a gente vê o nosso valor, mas às vezes não vê esse espaço, porque, querendo ou não, a nossa sociedade sempre foi tão voltada para o homem. E na Bíblia, se a gente for olhar para a Bíblia, lá vai ter o nosso espaço. E eu acho que a grande questão é a gente olhar para Cristo, como a Raquel bem disse, né? Olhar para Cristo e que ali a gente vai nos encontrar nele, apesar de qualquer rótulo, o nosso rótulo tem que ser sempre Cristo. E saber o seu chamado, o que Deus quer que você faça no corpo de Cristo. Porque eu acho que há muita mulher aí fica ciscando, mas ela mesmo não sabe o que ela quer fazer. Ela só quer conquistar um direito, mas para que exatamente, né? Vá fazer o que Jesus te chamou para fazer, e eu tenho certeza que você não vai ter muito tempo de ficar... Né? Você tem um propósito, Deus te chamou para alguma coisa. Né? Não fique esperando que te deem espaço, não. Jesus vai abrir espaço para você onde você estiver. Né? Amém. Maravilha, né? Acho que agora a gente já pode encerrar, né, produção? Isso. Queria agradecer você que nos assistiu. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar por isso. Com certeza, nós estamos aqui muito gratas por esse momento, né, meninas? Eu agradeço aqui a Raquel, a Marina, a tia Sara por esse momento. E eu espero que tenha tocado a sua vida. E eu peço agora para a Anu fazer uma oração para a gente poder encerrar. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por este nosso bate-papo. Obrigada, Senhor, porque foi tão rico, foi tão bom aprender mais da Tua palavra e das coisas que o Senhor orienta para nós, como mulheres, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver uma fé genuína. Amém, Pai. Nos ajude, Deus, a amar ao Senhor de todo o coração e acima de todas as coisas. E nos ajude também, Senhor, a amar o próximo como a nós mesmos. Independente se é homem, mulher, Deus, se é rico, pobre, quem quer que seja, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração manso, humilde, temente ao Senhor. Amém, e sábio também, Papai. Amém. Nós oramos em nome de Jesus, te louvando, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Amém. Amém. Amém.
Gente, é isso aí. Nós agradecemos muito todos vocês que estão nos assistindo e as meninas. Obrigada. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? E o nosso canal no YouTube é Central Jovem IPA, tá bom? E se inscreva, clica no sininho para você receber as notificações, tá bom? A gente se vê em mais um vídeo daqui a uma semana. E nós esperamos que esse canal possa abençoar a sua vida, tá bom? Amém. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.